Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico nesse bloco e o nosso assunto no momento é ainda, contagem, assunto que nós já falamos a respeito, citando o assunto de algarismos, número de algarismos, número de números, que vamos corrigir várias questões sobre isso, tá bom? Mas antes, nós vamos falar de outro pequeno assunto sobre contagem, que também aparece nas provas, é claro. O assunto é o seguinte: nós temos o título Composição de quantias. Quando você quer formar uma quantia, dar um troco, por exemplo, então você dispõe apenas de um certo tipo de notas em dinheiro, cédulas, ou moedas, por exemplo. Como fazer para saber o número de formas que eu posso compor a quantia citada? Então, é muito simples na verdade, mas eu sugiro que você adquira esse método porque o problema pode, em alguns casos, ter um grau de complexidade um pouco maior. Eu quero dizer com isso que às vezes é possível resolver apenas imaginando quais são as formas, tantas moedas disso, tantas moedas daquilo, daquele valor, vai dar a quantia tal. Você pode até procurar escrever esses valores e contar simplesmente, mas às vezes não dá para fazer assim. Então é melhor ter um método que resolva sempre. E o método que eu vou te sugerir é esse que eu vou escrever aqui agora. Por exemplo, preciso dar um troco de R$ 2,10 e disponho, para tanto, apenas de moedas de 10 centavos e moedas de 50 centavos. Como ele não citou a quantidade de moedas, eu vou entender que ele tem a quantidade necessária de moedas, tá? Mas não vem ao caso quantas ele tem. Não citou, não interessa. De quantas formas será possível compor a quantia citada? Bom, como eu disse, você pode imaginar, as composições que seriam feitas com moedas de 10 e 50 para dar os R$ 2,10. Porém, para efeito de outros problemas, um grau de complexidade um pouco acima, sugiro que você faça desse jeito. Se você dispõe apenas de moedas de 10 centavos e 50 centavos, então vamos dizer que você vai usar X moedas de 10 centavos. X moedas de 10 centavos. E vamos supor que você também pretenda usar Y moedas porque eu não sei a quantidade de cada uma, então vou chamar ali de X e aqui de Y. Y moedas de 50 centavos. Tá. Agora, primeiro, que é o que faz a coisa ter sentido, esse método de resolução. Quando você fala número de moedas, só pode ser um número inteiro, não negativo. Ou seja, os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, pois não existe número de moedas negativo, menos 3 moedas não faz sentido, e nem existe um número fracionado de moedas, meia moeda, 3/4 de moeda. Então, os valores que são atribuíveis para X e para Y são valores inteiros do 0 em diante. 0, 1, 2, 3, 4. Com a seguinte observação ainda. Se ele nada citou sobre as quantidades de moedas de 10 ou de 50 que eu vou usar para compor o troco, significa que pode ser que você componha o troco apenas com moedas desse valor ou apenas com moedas daquele valor. Em outras palavras, pode ser que eu não use moeda alguma de 50, só de 10. Mas observe que não seria, por exemplo, possível compor o troco de 2,10 apenas com moedas de 50, mas com moedas de 10 seria. Com 50 não daria para compor 2,10.
Então, esses detalhes é bom que você observe. E aí você escreve a equaçãozinha que resolverá o problema. Veja, você vai usar X moedas de 10 centavos. Então, a quantia formada pelas moedas de 10 centavos vai ser X vezes 0,10, não é? Porque são X moedas de 10. Então, eu vou compor a quantiazinha usando moedas de 10. A quantia formada pelas moedas de 10 será X vezes 0,10 ou 0,10x, tanto faz, né? E a quantia formada pelas moedas de 50 será 0,50 vezes y, ou y vezes 0,50. Então, simplesmente escreva essa equação fazendo essa multiplicação do valor pela quantidade, mais esse valor pela quantidade de moedas desse valor, e essa soma vai ter que dar a quantia total, que é R$ 2,10. Entendeu? Tudo bem? Então eu vou escrever isso, olha. Vou usar X moedas de 10 centavos. Essa é a quantia formada pelas moedas de 10 centavos. Mas vou usar Y moedas de 50 centavos. Quantia formada pelas moedas de 50. E isso vai ter que dar R$ 2,10, que é a quantia do troco, a quantia total a ser formada, né, a ser obtida. Tá. Então agora você vai pegar essa equação, lembrando que os valores de x e y não podem ser negativos, fracionários, tal. Ah, então eu vou resolver agora isso? Não, você não vai resolver, porque essa é uma equação com duas variáveis. Uma equação com duas variáveis tem infinitas soluções, de um modo geral. Para cada valor que você atribuir para uma letra, obterá um valor para outra letra. Mas ela se torna passível de resolução porque os valores de x e y têm que ser inteiros, não podem ser negativos. Então pense em dinheiro, vamos lá, é bom, né? Olha aqui, ó. Você pode atribuir valores para x, certo? Se quiser, e ver o que dá para y, ou pode-se atribuir valores para y e ver o que dá para x. Uma sugestão, uma dicasinha, é que você atribua os valores inteiros que eu citei para aquela letra que está associada a maior valor, no caso 50 centavos, tá? Isso em alguns momentos ajuda a resolução do problema. Então a pergunta é, tenho que formar a quantia de 2,10, usando x moedas de 10, y moedas de 50, tá bom. Eu posso compor essa quantia usando nenhuma moeda de 50 centavos? Posso, porque 2,10 é um múltiplo de 10 centavos. Então é possível compor a quantia só com moedas de 10 centavos. Então aqui pode ser zero. Posso usar apenas uma moeda de 50? Posso, porque se eu usar uma moeda de 50, abata 50 lá do 2,10, vai dar 1,60, né? Isso. Aí o restante será dado com moedas de 10 e é possível, não tem problema nenhum. Então posso usar uma moeda de 50. Posso usar duas moedas de 50? Pode, porque 2,50 vai dar R$1, fica faltando 1,10 para o troco de 2,10 e isso é possível compor com moedas de 10 centavos. Então pode. E essa análise você tem que fazer passo a passo, porque às vezes não é possível usar uma quantidade X, uma quantidade Y de moedas de um certo valor, porque não é possível compor a quantia restante com as moedas do outro valor. Aqui no caso não tem esse problema. Posso usar 3 moedas de 50 centavos? Pode, porque daria 1,50, ficaria faltando algumas moedinhas de 10 que daria para compor o troco restante. E até onde eu vou? Até onde não ultrapassar esse valor, tá?
tá? Posso usar 4 moedas de 50 centavos? Pode, dá R$2. Fica faltando 10 centavos, certo? Então é possível compor o troco com 4 de 50 e uma de 10, não é? Tá, e eu poderia usar moedas de 5 moedas de 50? Não, porque 5 de 50 já daria 2,50, passaria de 2,10. Então, para fazer dar 2,10 lá, se eu puser 5 aqui, o x vai ter que ser negativo e não existe quantidade negativa de moedas. Então, é até aqui que você vai fazendo esse tipo de análise e aqui acabou. Agora, para responder essa pergunta, de quantas formas será possível compor a quantia citada, você não precisa fazer mais nada, na verdade. É só contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 maneiras existem, 5 maneiras de se compor a quantia de R$ 2,10 usando apenas moedas de 10 e de 50. Tá, mas e as quantidades de moedas de 10? Não importa? Nesse problema não, tá? Ele pergunta apenas quantas formas será possível compor a quantia citada. Então, preenchendo só um lado, você já resolve o problema. O número de casos obtidos aqui vai ser o número de maneiras de dar esse troco, de compor essa quantia. Muito simples, não é? Agora, já respondemos a questão. A resposta da questão é resposta. Tá. 5 maneiras ou 5 formas, como ele usa ali a palavrinha, de dar esse troco usando apenas moedas de 10 e de 50 centavos. 5 maneiras existem. Porém, aproveitando a questão, né, se por acaso o exercício, a questão abordar quais são as formas de dar o troco, quantas moedas no total foram usadas para dar o troco, qual o mínimo possível de moedas para dar esse troco, qual o máximo possível de moedas para dar esse troco, aí você preenche as lacunas restantes ali, ou seja, descobre qual será o valor de x para cada valor de y. Então aqui, por exemplo, porém, para essa pergunta já está resolvido, esse cálculo já basta. Bastante simples, né? Pois é. Então veja, se você não usar moeda alguma de 50 centavos, então eu terei que compor os 2,10 apenas com moedas de 10 centavos. Quantas moedas de 10 centavos eu preciso para formar a quantia de R$ 2,10? Na verdade, é só dividir 2,10 por 10 centavos, né? 2,10 por 10 centavos vai dar 21 moedas. Então, se eu não usar moeda alguma de 50, eu usarei 21 moedas de 10 centavos. Agora, um raciocíniozinho lógico muito interessante. Para cada moeda que você usar de 50 centavos a mais, ela substituirá 5 moedas de 10 centavos. Concorda? Então, se você usar uma moeda a mais de 50, diminuirá no número de moedas de 10, 5 moedas de 10. Ou seja, no momento em que eu usei uma moeda de 50 centavos, você usará 5 moedas de 10 a menos. Então é só diminuir 5 daqui, ó. 21 menos 5 dá 16. Então, um dos trocos possíveis é 21 moedas de 10 e nenhuma moeda de 50. 16 moedas, outro tipo, outra maneira de dar o troco. 16 moedas de 10, que dá 1,60, mais uma moeda de 50, que vai dar 2,10, certo? E por aí vai. Se você aumenta uma moeda de 50, você diminui 5 de 10. Então, você usará 11 moedas de 10 centavos, que dá 1,10. 1,10 mais R$1, 2,10.
de R$1, porque são 2 vezes 50. Se você usar uma moeda a mais de 50, diminua 5 nas moedas de 10. Então usarei 6 moedas de 10. E se você usar 4 moedas de 50, diminua 5 moedas de 10. E o que vai dar? Uma moedinha de 10 centavos. Essas são as 5 maneiras de dar o troco. Se a pergunta fosse: quantas moedas eu usarei no total para dar esse troco? Bom, quantas moedas usarei no total? Veja, aqui 21 de 10, nenhuma de 50, o que dá 21 moedas, certo? Aqui você usou um total de 21 moedas, certo? Aqui 16 de 10 mais uma de 50. Então você usou 17 moedas no total, certo? Está acompanhando? Ali 11 moedas de 10 com mais 2 moedas de 50, isso daria um total de 11 mais 2, 13 moedas. Então eu posso dar o troco usando 13 moedas. Esse poderia ser um item a ser julgado lá. É possível formar esse troco usando um total de 13 moedas? Sim, é possível, tá? Outra coisa, vamos supor que ele questionasse num item da prova, ou com alternativas, ou certo ou errado. Só é possível dar esse troco usando um número ímpar de moedas no total? Bom, parece que sim, né? 21, 17, 13, vamos ver as outras aí, se bem que já dá para prever, né? Aqui, 6 mais 3, 9 moedas. Olha aqui, nesse caso seriam 9 moedas. 1 mais 4, 5 moedas. Então é possível dar esse troco de 2 e 10 usando no mínimo 5 moedas, que seria uma de 10 e 4 de 50, e no máximo 21 moedas, que seriam 21 de 10 e nenhuma de 50, certo? Então veja que em todos os casos você estaria usando um número ímpar de moedas, e se o item fosse só é possível fornecer esse troco, dar esse troco usando um número ímpar de moedas, o item estaria certo, por exemplo. Em caso nenhum, deu um número par de moedas. Tudo bem? É isso aí. E os casos especificamente estão todos aqui, são as 5 formas de se passar esse troco. Eu chamo a sua atenção para mais um detalhe. Caso viesse citado no texto, usando-se pelo menos uma moeda de cada valor. Quer dizer, sempre tem que ter pelo menos uma moedinha de 10 ou pelo menos uma moedinha de 50. O que é que mudaria? Se tivesse essa observação, esse texto aqui, embutido aqui na questão, então eu eliminaria a primeira linha, porque eu não poderia usar apenas moedas de 10 centavos. Então aqui não poderia ser 0, diminuiria essa linha, teria apenas 4 maneiras. Se a pergunta incluísse esse texto que eu citei, usando-se pelo menos uma moeda de cada valor, então não poderia ser 0 lá no Y, aquela linha estaria eliminada. É isso. Tudo bem? Tá. Outros detalhes vão aparecer nos exercícios, então você dê uma olhada aí, por favor, na sua apostila, onde está escrito parte 2, contagem. Aí tem algumas questões sobre o assunto anterior, que foi o visto no último bloco, que é a contagem de algarismos, tá? Números, algarismos, né? E agora, mais esse assunto que é a composição de quantias. Então, vamos fazer umas questões relativas a isso. Então, vamos lá. Na página número 1,
da sua apostila, parte 2, nós temos na página número 1, à esquerda, nós temos um exemplo. Está escrito CESP adaptado. CESP adaptado é porque foi uma questão do CESP e eu acrescentei um item a mais aí na questão, tá? Aproveitando o texto, né? Aproveitando a pergunta, a questão. Então, aí na página 1, o exemplo que tem do lado esquerdo. Ele diz assim: Antônio escreveu um livro sobre o tráfego de veículos nas estradas federais. Ao terminar sua obra, ele numera as páginas do livro, sendo que o último número escrito foi o 403. Bom, ele me disse que ele escreveu o livro e numerou as páginas até a página 403. É o assunto anterior, lembra? Tá. Se ele numerou até a página 203 e não cita em qual página ele começou, então você vai admitir que ele começou na página 1, certo? Página 1, página 2, página 3, porque esse é o óbvio, né? Nada sendo citado, ele começa no começo, que é a página número 1, né? Não existe página 0, por exemplo, e não faria sentido começar na 2, na 3 e na 4. Então, uma questão de lógica, né? Ele começou na página 1, se não citou nada. Tá. Em relação a essa situação, julgue os itens que se seguem. Tá bom. Item 1. Ao todo, Antônio escreveu o algarismo 3 mais de 150 vezes. Bom, vamos ver. Voltando ao assunto que nós vimos no último bloco, você se lembra que quando você escreve os números de 00 até 99, você vai escrever cada algarismo 20 vezes. Depois, quando você escreve os números de 100 a 199, todos os algarismos aparecerão 20 vezes cada um, com exceção do 1, porque todos esses 100 números, de 100 a 199, tem na frente o algarismo 1. Então ele aparecerá suas 20 vezes normais, né? O número normal de vezes, quero dizer, mais 100 vezes, então 120 vezes. Aí no bloco que vai de 200 a 299, é o 2 que aparecerá 120 vezes, os outros 20 vezes. De 300 a 399 é o 3 que aparecerá 120 vezes, os outros aparecerão apenas 20 vezes. E assim por diante. Se passasse, por exemplo, pelo bloco de 700 a 799, o 7 apareceria 120 vezes e os outros 9 algarismos apareceriam 20 vezes normalmente. Tudo bem? Tá. Então ele diz para mim no item 1 que Antônio escreveu o algarismo 3 mais de 150 vezes. Vamos ver. Vamos ver. Para ir da página 1 até a página 403, eu vou dividir esse espaço em blocos para poder contar. É um método de contagem, um princípio de contagem, tá? Ou seja, um modelo de resolução. Claro que se você preferir escrever todos os números de 1 a 403 e contar quantas vezes aparece o 3, pode, Deus te ajude, tá? Mas vai dar um trabalhão, né? Então, melhor seguir esse modelo. Então, vamos lá. De 1 a 403, eu vou de 1 até 99, porque aqui eu sei quantos tem. Depois, eu vou
de 100 a 199. Depois eu vou de 200 até 299. Depois eu vou de 300 até 399. O segredinho é ir até o 99, certo? Porque você sabe quantas vezes aparece cada algarismo em cada um desses blocos. Essa informação anterior, que nós vimos anteriormente, que vimos lá atrás, é indispensável para usar esse método, claro. Aí vai do 400 até o 403. Então vai a página 400, a página 401, a página 402 e a página 403. Vou escrever uma por uma porque são poucas, dá para escrever para poder ver claramente o algarismo ali. Tá. Aqui nesse bloco, quantas vezes aparece o algarismo 3? Bom, nós sabemos que de 00 a 99, todos os 10 algarismos que existem, de 0 a 9, aparecem 20 vezes. Quando nós escrevemos de 00 a 99. 00, 01, 02. Como ele começou na página 1, e eu vou entender que é 1 e não 01, altera o número de vezes que aparece o algarismo 3? Não, não muda. O que muda é o 0. O 0 não foi colocado, mas o algarismo 3 não fica alterado. Vai passar pela página 03 do mesmo jeito, né? Ou a página 3 do mesmo jeito. Então o 3 vai aparecer 20 vezes aqui nesse bloco, certo? O 4 também, o 5 também, o 6 também, se fosse o 6 ao invés do 3, né? E de 100 a 199? De 100 a 199, o algarismo 3 aparece de novo 20 vezes, porque não fica alterado o número de vezes que o 3 aparece nesse bloco, já que todos começam com 1 aqui. É o 1 que apareceria 120 vezes, mas o 3 continua aparecendo 20 vezes. Nesse bloco também, ele aparecerá 20 vezes. Nesse bloco agora, observe que todos eles começam com o algarismo 3. Então, o 3 aparecerá 120 vezes nesse caso. Então, 120 vezes. Por quê? Porque todos começam com o algarismo 3. Então, ela aparece suas 20 vezes normalmente, mais 100 vezes. Então, 120 vezes. E aqui, nesses números que restaram, quantas vezes aparece o algarismo 3? Aparece uma vez só aqui, ó. Aqui está o algarismo 3, então, uma vez. Daí temos um total de 120, 140, 160, 181. 181 vezes aparece o algarismo 3 quando eu numero as páginas de um livro de 1 até 403, o 3 será escrito 181 vezes. Ele diz no item 1 que, ao todo, Antônio escreveu o algarismo 3 mais de 150 vezes. Sim, ele escreveu 181 vezes. Por isso que o item 1 está correto. Item correto. Muito bem. Certo? Isso aí. Então vamos ao item 2. O que ele afirma no item 2 sobre essa situação aí? Vamos lá. Item 2. Ele utilizou mais de 1.100 algarismos para numerar todas as páginas do livro. Agora ele nos remeteu a outra contagem, não mais a um algarismo especificamente, mas todos os algarismos. Então, o número de algarismos que vai aparecer
quando ele numerar as páginas de 1 a 403. Então, vou aumentar aqui nossa tabelinha. Número de algarismos, certo? Aqui era só o 3, aqui é o número total de algarismos. Então, aí entra outro conhecimento já pré-estabelecido, que constitui o método de contagem para esses casos. De 00 a 99, o número total de algarismos escritos é de 200, porque todos eles são escritos com duas casas, certo? E como tem 100 números de 00 a 99, 100 vezes 2, 200 algarismos. Mas quando todos são escritos com duas casas. Como ele não citou a página que começa o livro, você vai entender que começa na página 1. Repare sua apostila, por exemplo, e veja que as páginas não são numeradas 01, 02, 03, mas sim 1, 2, 3, 4. Então, o 0 não foi escrito quantas vezes nesse bloco? O bloco original é 00 a 99, mas eu comecei no 1. E veja, não foi no 01, tá? Foi no 1. Então, ele não escreveu a página 00, que ela não existe, já são 2 zeros que não foram escritos. Não escreveu o 0 do 1, o 0 do 2, o 0 do 3, o 0 do 4, o 0 do 5, o 0 do 6, 0 do 7, 0 do 8 e o 0 do 9. Então, o algarismo 0 não foi escrito 11 vezes, certo? Porque começou no 1, então é 1, 2, 3. Então, dos 200 algarismos originais que existiam no bloco 00 a 99, retire esses 11 que não foram escritos. Sobram 189 algarismos. 200 menos 11 zeros que não foram escritos. Então, nós teremos nesse bloco 189 algarismos. Tá? Se você quiser fazer essa observação aqui, ó, essa observação ali na estrelinha, significam os 200 algarismos normais que tem no bloco 00 a 99, menos 11 zeros que não foram escritos. Isso vai dar os 189. 200 algarismos existem no bloco 00 a 99. Tira 11 zeros, sobram 189 algarismos. Tá. Esse próximo bloco, 100 a 199, é um bloco, entre aspas, fechado, né? Não foi alterado nada. Vai passar pela página 100, vai até a 199. Nesse primeiro bloco tem 200 algarismos originalmente, porque todos eram escritos com duas casas. Então, 100 números com duas casas, casa, algarismo, dígito, tudo é sinônimo, tá? No caso aqui, tá? Aqui são 3 em cada número, tem 100 números em cada bloco desse, tem 100 números. Cada um aqui usa 3 algarismos, então 3 vezes 100, 300 algarismos foram escritos aqui. 300 algarismos. Nesse bloco a mesma coisa, são 100 números de 3 dígitos cada um, então são mais 300 algarismos. Aqui mesma coisa, 100 números de 3 algarismos cada um. Então, são escritos mais 300 algarismos. E nesse restinho que sobra aqui, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou 1, 2, 3, 4 números com 3 algarismos cada um, 4 vezes 3, são escritos 12 algarismos. É isso. Fazendo essa soma, nós teremos 300, 600, 900, 900 mais 200 dá 1.101. 1.101 algarismos
foram usados para numerar as páginas do livro de 1 até 403. Interessante, não é? Muito bacana isso. Divertido. Então, ele fala assim: ele utilizou mais de 1.100 algarismos para numerar todas as páginas do livro. Utilizou mesmo, olha lá, ó, 1.101, é mais de 1.100, né? Um só a mais, mas é mais. Então, o item também está correto. Item correto. Continuemos. Observe na sua apostila que existe um resumo de cada situação, tá? Aí na página 1 mesmo, logo acima desse exemplo, você tem aí um resumo para estudos, né, de como funciona o processo, o mecanismo que você precisa conhecer para poder aplicar o método. Isso você tem que saber. Tá. O item 3. Sorteando-se, quando se fala sorteando-se, escolhendo-se ao acaso, né? Aleatoriamente, pode ter certeza que o que vem pela frente é probabilidade. E probabilidade é sempre a divisão do número de casos favoráveis pelo número total de casos. Tá. Sorteando-se uma das 403 páginas do livro, a probabilidade de que ela seja um múltiplo de 50 é inferior a 0,02. Tá. O que ele está me propondo é isso. A probabilidade de que seja um múltiplo, sorteando-se uma das 403 páginas, a probabilidade de que seja um múltiplo de 50 é bom. No total, nós temos quantas páginas? Esse é o universo. Lembra das probabilidades? Embaixo é o universo, né? O número de casos possíveis do universo. O todo. Então, são 403. Ele não usou aquela famosa expressão sabendo que limita o universo, que restringe o universo. Mas, então, logo, né, o universo continua sendo o 403. Tá. Dessas 403 páginas, quantas são múltiplos de 50? Ora, um probleminha de contagem. Múltiplo de 50 é todo número que é divisível por 50. Os múltiplos de 50 vão de 50 em 50, tá? Então, a primeira página que seria múltiplo de 50, a página 50. Depois, a página 100. Depois, a página 150. Depois, a página 200. Depois, a página 250. Depois a página 300, a página 350 e a página 400. Até aqui, 8, certo? 450 já passaria. Então eu tenho 8 casos de 403 que atendem o que eu quero. Então, 8 para 403. Ele afirma que isso vai ser inferior a 0,02. Tá, muito bom. Claro, eu vou fazer a conta. Eu gosto, é divertido. Mas, se você pensar um pouquinho, o que daria 002? Só exercitando um pouquinho o nosso cérebro, tá? O que daria exatamente 002 seria o 8 dividido por 400. Né? 8 por 400 dá 0,02 exatamente. Mas é 403. O denominador é maior que 400, então vai dar inferior a 0,02. Certo? Repetindo. Claro,
que tem que ter uma certa prática, né? Porque teria que saber que 8 por 400 dá 002. Se lembrar disso, como ali é 403, eu aumento o numerador, o denominador, o resultado diminui. Então aquela conta realmente vai dar menor que 0,02. Mas, se não perceber isso, então faça a continha. 8, faço questão de fazer, tá? Pois na prova você tem que fazer continha. Em algum momento vai ter uma continha lá para fazer, pelo menos. Dividido por 403. Veja, 8 não dá. Então eu aumento um 0, coloco aqui 0, ainda não dá. Vai dar 0 lá de novo. Então, como é no mesmo lugar, 0 aqui também. Agora, aqui vai dar 2? Não, porque 2 vezes 403 daria 806, passa. Então, vai dar 1. Pronto. Isso já basta para saber que o item está correto, porque deu 0,01. Não importa o que vem aqui. Esse aqui já é menor do que esse na mesma posição, ó. Os centésimos, né? Aqui já é menor do que lá, então nem importa o que vem pela frente, saberemos que o item está correto. É isso. Se tivesse dado 0,2 ali e tivesse mais números na frente, o item estaria errado, porque daria maior que 0,02. Tudo bem? É isso. Aí, a seguir no seu material, nós temos aí o assunto composição de quantias e trocos, que é exatamente o que acabamos de ver no início desse bloco, tá? E tem aí, para você relembrar para estudos, um resumo do método, né, que eu citei para você anteriormente, o X e o Y e tal. E um exemplo que está lá em cima à direita. Então, na página 1, exemplo, página 1, exemplo que está em cima à direita. À direita. Tá, então vamos lá. Paulo, fiscal de tributos, pretende sacar em um caixa eletrônico que está abastecido apenas com cédulas de 50 e de 10. Isso já revela o assunto, né? Você vai compor uma quantia e dispõe apenas desses valores. Tá. Ele pretende sacar a quantia de R$ 430. Com relação a essa situação, julgue os itens que se seguem. Bom, vou passar os olhos pelos itens para ver o que é que está sendo exigido. O menor número possível de cédulas que Paulo poderá receber do caixa, não especificou qual cédula, então são todas. O menor número de cédulas ao todo, ele diz que é um valor superior a 10. Depois, há mais de 10 maneiras possíveis de Paulo sacar os 430 em relação ao número de cédulas recebidas. Então, tem mais de 10 maneiras. Vamos ver. Simples. É possível que Paulo receba exatamente 30 cédulas do caixa? Vamos ver. Então, vamos lá. Ele vai utilizar X notas de 10, mais Y notas de 50. E isso vai ter que dar a quantia de R$ 430. Tá. O que foi que eu sugeri para você mesmo? Começo com qual variável? Aquela que está associada ao maior valor. E isso facilita, tá? Então, vamos ver. Venho aqui no 50 e me pergunto, aqui pode ser 0?
Ele, por acaso, citou que o Paulo tem que receber pelo menos uma nota de cada valor? Isso não foi especificado, né? Só relendo para ter certeza. Espera aí. Tá, a quantia tal, apenas cédulas, não cita, então pode ser zero, desde que seja possível compor a quantia com cédulas do outro valor. É possível compor 430 só com cédulas de 10? Sim, é possível, então aqui pode ser zero, tá? Aliás, já aproveitando, porque os itens falam disso, se ele usar nenhuma nota de 50 para formar os 430, qual o número de notas de 10 que será necessário para formar 430? Ora, 430 dividido por 10, 43 notas. E se ele usar uma nota de 50? Bom, se ele usar uma nota de 50, ele vai usar quantas notas de 10? Lembre-se do raciocíniozinho. O que o 50 é do 10? 5 vezes. Então, para cada nota de 50 a mais que ele inserir na quantia, diminui 5 notas das de 10, porque uma de 50 corresponde a 5 de 10. Então, diminua 5 aqui. 43 menos 5 dá 38. Tá, muito bom. 38, isso. Se eu usar duas cédulas de 50, duas de 50, diminua 5 lá. Nós teremos 33. Se ele usar 3 de 50, então diminua 5 lá. Vai dar 28. Se ele usar 4, diminua 5 lá, vai dar 23. Olha, isso tudo é muito bacana, né? Aumenta mais uma nota aqui, de 50, então diminua 5 lá, vai dar 18. Tá, vou continuar aqui do lado, tá? Ó, não vá confundir, tá? Estamos debaixo do y, debaixo do x. Se eu atribuir para o x 6, então diminua 5 lá. 18 menos 5, 13. Tá, aumento mais uma nota de 50. 7 vezes 50 dá 350. Ainda dá, tudo bem. Então, diminuo 5 lá. Vai dar 8. Tá. Aumento mais uma nota de 50, que já vai dar R$400. Ainda tudo bem, né? Não chegou nos 430. Diminua 5 lá, são 3 notas de 10. Tá, posso pôr 9 notas de 50? Não, porque 9 notas de 50 daria 450, passaria do valor do troco, da quantia, não pode. Então esse é o número total de casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí são 9 maneiras dele receber a quantia de R$430. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em notas apenas de 10 ou de 50. Certo? Isso aí. Muito bom. Tá. 9 maneiras ao tudo, né? E aqui todos os casos, tá? Repare, no primeiro caso ele receberá 43 notas. Aqui ele receberia 39 notas. Aqui ele receberia 35 notas. Aqui ele receberia 31 notas. Aqui ele receberia 27. 18 mais 5, 23 notas. 19 notas. 15 notas e 8 notas. Então, o máximo de notas que pode sair do caixa para ele é 43, quando forem todas de 10. E o menor número de notas seria 11 notas, quando forem 8 de 50, que dá 400, mais 3 de 10, que dá 30, compondo os 430, e os outros casos são os intermediários aí. Qualquer um poderia ser usado para responder qualquer item, né? Pois é.
Mas agora, então, respondendo aos itens que ele coloca. O item 1. No item 1, ele afirma o seguinte. O menor número possível de cédulas que Paulo poderá receber do caixa é um valor superior a 10. O menor número possível de cédulas. O menor número possível de cédulas está aqui. São 11 cédulas. É um valor superior a 10? Sim, então o item está correto. Aliás, é 11, tá? Para fins de rever o assunto aí depois. 11. Item 2. Item 2. Há mais de 10 maneiras possíveis de Paulo sacar os 430 em relação ao número de cédulas recebidas. Não, há 9 maneiras, tá? Não são mais que 10, como ele diz aí, né? Há mais de 10. Não, então o item está errado. Está errado porque a resposta correta é 9, e 9 não é mais do que 10. Então, errado. Item 3. 1, 2, 3, tá? Item 3. É possível que Paulo receba exatamente 30 cédulas do caixa? É possível que Paulo receba exatamente 30? Não. Nós até já somamos as quantidades e, se não me engano, não passa pelo 30, né? Olha aqui, ó, aqui são 43, 39, 35, 31, 27. Então veja que não tem soma que vai dar 30. Portanto, como ele está dizendo, é possível que Paulo receba exatamente 30 cédulas do caixa, o item está errado. Item errado. Não é possível, tá? Não passa pelo 30, aliás, todas as quantidades são números ímpares também. Aliás, a questão é parecida com aquele exemplo, né, que eu citei. Não são centavos, mas são reais, né? A única coisa que muda aí é o valor aqui na frente. Tá, mas tem muito a ver, né? E sempre vai dar uma soma ímpar de cédulas, então o item está errado, 30 não vai aparecer em momento nenhum. É isso. Aí agora temos a seguir as questões. Vamos então corrigir as questões relativas a esses princípios de contagem que nós vimos anteriormente. A contagem de algarismos, números, né, páginas, tal, e formação de quantias, trocos, etc. Então, na página 1, as questões, aí do lado direito. Questão número 1. Número 1. Maria trabalha em uma padaria e, em certo dia, precisa dar um troco de R$1,15. Dispondo para isso de moedas de 5 centavos e 10 centavos. Sendo assim, julgue os itens a seguir. Mesma coisa, né? Tudo igual. Então ela tem que compor um troco de R$1,15. Questão número 1. Se ela tem que compor a quantia de R$1,15 usando moedas de 5 e de 10, então eu vou dizer que ela usará X moedas de 5 centavos mais Y moedas de 10 centavos. E isso vai ter que dar o troco de R$1,15. Pronto. Um parênteses. Parênteses. Se você quiser usar números inteiros, se o uso de números decimais te confunde, por exemplo, você pode só usar os 5 centavos, 10 centavos.
Mas não esqueça que lá também terá que converter para centavos. Então, se você eliminar essa vírgula também tem que eliminar aquela. Então, ficaria x vezes 5, y vezes 10 igual a 115, tá? Porém, eu particularmente acredito que trabalhar pensando em dinheiro torna as coisas, de alguma forma, torna as coisas mais fáceis, né? Nós estamos mais habituados a lidar com quantias em dinheiro. Então, 5 centavos, 10 centavos, R$1,15. Vou pegar a variável associada ao maior valor, essa aqui, mas pode ser a outra, tá? Posso, ou melhor, a Dona Maria aí da questão, pode dar esse troco sem usar nenhuma moeda de 10 centavos? Pode, porque 1,15 é divisível por 0,05. Então é possível dar aquele troco usando apenas moedinhas de 5 centavos. Se quiser já saber quantas moedinhas, talvez ele pergunte isso aí, talvez não sei, mas de qualquer forma vamos exercitar. Se não usar nenhuma moeda de 10, quantas moedas ela usaria de 5 centavos? Para isso é só você pegar o 1,15 e dividir por 0,05. Não custa exercitar a continha. Primeiro passo na divisão de decimais. Igualar o número de casas à direita da vírgula. Aqui tem duas, já são iguais. Então simplesmente elimine as vírgulas. Fica 115 dividido por 5. O 11 dá para dividir, dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 11, 1. Abaixa o 5. Aqui vai dar 3. 3 vezes 5, 15, para 15 nada. Então ela usaria 23 moedas de 5 centavos. Tá. Se ela utilizar uma moeda de 10 centavos, é possível dar o restante do troco com moedas de 5? Sim, porque diminuiria só 10 centavos lá, ficaria R$1,05, que é divisível por 5, né? E lembre-se que cada moeda de 10 corresponde a 2 moedas de 5. Então, se você aumentou uma moedinha aqui de 10, vai diminuir 2 moedinhas aqui de 5. Então, seria 21 moedas. Se eu utilizar 2 moedas de 10, diminua mais 2 moedas de 5 aqui. Então, seria 19 moedinhas. Tá. E se ela utilizar 3 moedas de 10 centavos, diminua mais 2 aqui, 17. E assim vai. 3, 4, diminua mais 2 aqui, dá 15. Tá. 5, diminua mais 2 aqui, dá 13. Tá. 6, diminua mais 2 aqui, vai dar 11. 7, diminua mais 2 aqui, vai dar 9. 8, diminua mais 2 aqui, vai dar 7. 9, diminua mais 2 aqui, vai dar 5. 10, diminua mais 2 aqui, vai dar 3. 11, diminua mais 2 aqui, vai dar 1. Tá. Ela pode utilizar 12 moedinhas de 10 centavos? Não, porque 12 moedinhas de 10 centavos daria 1,20 e já passa de 1,15. Então, no máximo, é até 11 e chegou aqui, terminou. Certo? Então, ela usaria 11 moedas de 10, o que dá 1,10 mais uma de 5 centavos, que totalizaria R$1,15. Quantos casos existem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 maneiras possíveis, 12 maneiras de dar o troco de R$1,15 usando apenas moedas de 10 e de 5 centavos. Tudo bem? Pegou o jeitinho aí no método? Probleminha de contagem, né? Vamos ver os itens agora, o que ele diz. Item 1.
O número de maneiras que Maria poderá dar esse troco a um cliente será inferior a 10, no item 1. Não é verdade. No item 1 ele diz que será inferior a 10. Acabamos de ver que não. Então o item está errado, porque são 12 maneiras possíveis e isso não é inferior a 10. Item 2. O menor número possível de moedas que Maria poderia utilizar para dar esse troco será um valor superior a 10. O menor número possível de moedas que Maria poderia utilizar. Menor número possível de moedas. Aqui está o maior número possível de moedas, que seriam 23. 22, 21, tal, etc, até chegar aqui no último caso, onde ela utilizaria 12 moedas, uma de 5 e 11 de 10. Esse é o menor número possível de moedas, tá? Então, esse aqui, olha o asterisco, está associado a esse aqui. Seriam 12 moedas no total, 12. Esse é o menor número possível de moedas. E ele fala que será um valor superior a 10. É superior a 10? Sim, é superior a 10. Então, o item está correto. Beleza, né? Que bom. Tá se divertindo aí? Eu tô. Tá. A questão número 2. Vamos à questão número 2. Ainda na página 1, tá? Número 2. O Manual de Normas e Condutas de um órgão federal contém 200 páginas, numeradas a partir da página 3, viu como ele foi específico aí, até a página 202. Considerando os dados acima e os princípios de contagem, julgue os itens que se seguem. Tá, então vamos julgar os itens que se seguem. Ele vai numerar as páginas do livro, começando na página 3. Tá bom. Deixe-me te mostrar um detalhe. Primeiramente, quantas páginas vai ter esse livro? Ora, o número de números que tiver de 3 até 202. Para você contar o número de números que existem num bloco de números sequenciais, né? Basta você fazer o último menos o primeiro e somar 1. Exemplo. Deixe-me fazer um exemplo anteriormente, ó. Para que você perceba que é verdade, se conscientize que é verdade, dê uma satisfação ao seu pensamento, seu intelecto, né? Número de números. Número de números. Que pode ser número de páginas de um livro, por exemplo. É a mesma coisa que o número de números. Exemplo. Se você escrever os números 4, 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo. Tente imaginar essa sequência. Uma sequência pequena que seja possível você contar, para você conferir com o método que eu citei. Quantos números tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Números sequenciais, um número após o outro, quero dizer, tá? Uma ordem crescente, sem pular nenhum, os números naturais na sua sequência normal. Tá, para você saber o número de números que existe nessa sequência, você faz o último menos o primeiro, 9 menos 4, e soma 1, tá?
9 menos 4 dá 5 mais 1, aí existem 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está vendo? Então, repetindo, para você descobrir quantos números existem de um certo número natural até outro número natural, como as páginas de um livro, por exemplo, então você faz o último, o maior, menos o primeiro e soma uma unidade. Isso vai fornecer o número de números ou número de páginas de um livro, tá? No caso do exemplo 2, ele numerou as páginas do livro de 3 até, de 3 até 202. Então foi de 3 a 202. Tá. Quantas páginas tem aqui? Número de páginas. Número de páginas. O número de páginas é o número de números, porque cada página corresponde a um número, certo? Então o número de páginas será 202 menos 3 mais 1. O que vai dar 200 páginas. Então esse livro tem 200 páginas. 202 menos 3 mais 1. Eu fiz a continha assim, só para você saber. Menos 3 mais 1 dá menos 2. 202 menos 2, 200 páginas. Quando você tem adição e subtração, pode fazer na ordem que quiser, isso não altera o resultado. Poderia ter feito 202 menos 3, dá 199, mais 1, 200 páginas, tá? Então o livro tem 200 páginas. Ele com certeza vai perguntar o número de algarismos, o número de números, quantas vezes aparece o algarismo tal, né? Vamos ver ao que ele nos remete. Vamos lá. Item 1. Se foi Paulo quem digitou o manual, ó o Paulo de novo, então usou para a numeração das páginas mais algarismo 0 que algarismos 2. Mais algarismo 0 do que algarismos 2. Será? Só relembrando um pouquinho o modelo de contagem, né? Se ele começou na página 3 e não está escrito 03, mas sim 3, então ele não tem a página 00, ó, já elimina 2 zeros. Não tem o 0 do 1, não tem o 0 do 2, não tem o 0 do 3, não tem o 0 do 4, 0 do 5, tem 11 0 a menos, lembra? Então, o número de zeros já aí diminui 11, tá? Tudo bem, mas o número de 2, ele só não escreveu o 2 do 02. Então, no bloco que vai de 00 a 99, o 2 vai aparecer mais vezes do que o 0, certo? Mas aí vem o bloco que vai de 100 a 199. Ali, de 100 a 199, tanto o 0 quanto o 2 aparecerão 20 vezes, porque só um aparecerá 120 vezes, né? Do 100 ao 199. Então, me parece que o algarismo 2 aparece mais vezes, né? Mas vamos conferir. Vamos lá. Quando você vai do 3 ao 202, então você divide naqueles blocos clássicos. Primeiro, do 3 até o 99. Depois, do 100 até o 199, sempre até 99. Aí depois, já chegou, página 200, página 201, página 202. Ah, ali aparece um bocadinho de zeros, né? Então vamos contar aqui, ó.
quantas vezes aparece o 0, quantas vezes aparece o 2. O 0 e quantas vezes o algarismo 2. É isso que ele está comparando nesse item, não é? Tá. De 00 a 99, se tivesse o 00, o 0 do 1, o 0 do 2, o 0 apareceria 20 vezes. Mas nenhum dos zeros iniciais foi escrito, são 11. De novo, o 0, 0, o 0 do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Esses zeros não foram escritos. Então, dos 20 normais, só são escritos 20 menos 11, 9 zeros. De 100 a 199, o 1 aparece 120 vezes, mas os outros aparecerão 20 vezes, normalmente. O bloco está fechado, né? E aqui aparece 1, 2, 3, 4 algarismos 0. O que vai dar 29 mais 4, 29, 30, 31, 32, 33 vezes aparece o algarismo 0. O algarismo 2, vamos ao algarismo 2. Do 00 ao 99, o algarismo 2 seria escrito 20 vezes. Mas, como ele começou na página 3, então não foi escrita a página 02. Então, o algarismo 2 não é escrito uma vez, mas o restante é normalmente. Então, ele aparecerá 19 vezes. De 100 a 199, ele aparecerá suas 20 vezes normalmente. E aqui ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. 4 vezes. Viu? Então, na realidade, ó, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é 10 a mais, ó, conforme eu havia te alertado. E então ele aparecerá 43 vezes. Portanto, o algarismo 2 aparece mais do que o algarismo 0. Dava para ter previsto isso simplesmente conhecendo aqueles casos clássicos lá do início, não é? E fazendo uma projeção mental com um pouquinho de prática dava, né? Ele fala que usou mais algarismos 0 do que algarismos 2. Não é verdade, né? Então o item está errado. Estamos falando do item número 1, tá? Item número 1. Tá, muito bem. O item número 2. O número total de algarismos utilizados na digitação da numeração das páginas é superior a 500. Número total de algarismos. Vamos lá. Número total de algarismos. Aqui, número de algarismos. Vamos fazer. No primeiro bloco, se ele estivesse completo, 00 a 99, nós teríamos 200 algarismos. Mas não foi escrito nenhum dos 11 zeros iniciais, então tem que diminuir 11. O 0, do 00, do 01, do 02 até do 09. São 11 que não foram escritos. Também não foi escrito o algarismo 1, do 01. E também não foi escrito o algarismo 2, do 02, porque ele começou no 3. Certo? Então, são 11 zeros, mais 1 e mais o 2. 13 algarismos não foram escritos. Certo? Então, como eram 200 algarismos, você tira 13, né? 200 menos 13 dá 187 algarismos. Esse é um bloco fechado. Como ele tem 3 dígitos, são 100 números de 3 dígitos, dá 300 dígitos, ou 300 algarismos. Aqui temos 1, 2, 3 números, cada um com 3 algarismos. 3 vezes 3, 9. Com licença.
Vou apagar esse errado aqui. Item 1 está errado, né? Tá. Então, somando isso tudo, dá 496 algarismos. 300, 487 mais 9, 496 algarismos. Isso, ele diz que foram escritos o número de algarismos utilizados na digitação da numeração das páginas é superior a 500. É superior a 500? Não. Então o item está errado. Porque, na realidade, foram 496 algarismos. O item 3. Em relação à numeração das páginas, pode-se afirmar que o número de páginas pares é exatamente igual ao número de páginas ímpares. Ah, legal essa. Número de páginas pares, eu vou entender de numeração par, né? Página 2, por exemplo, que aliás não tem, né? Página 4, 6, 8, 10, 12 são as páginas pares. 3, 5, 7, 9 são as páginas ímpares. Ele está dizendo que tem mais páginas pares. Não, ele está dizendo que o número de páginas pares é exatamente igual ao número de páginas ímpares. Bom, olha como você vai descobrir isso facilmente também. Lembra quando eu citei para você aqui, olha essa sequência de páginas, por exemplo, de 4 até 9. Para saber o número de números ou o número de páginas, o último menos o primeiro mais 1. Tá, tudo bem até aí? Agora, repare, são 6 números ou 6 páginas. Começa em uma página par, termina numa ímpar. Se começar no par e terminar no ímpar, ou se começar no ímpar e terminar no par, o número de números pares será igual ao número de números ímpares. Confira. Quantos pares tem aqui? 1, 2, 3. Quantos ímpares tem aqui? 1, 2, 3. Então, são 3 pares e 3 ímpares. Os 6 números serão igualmente divididos entre pares e ímpares quando você inicia com uma paridade e termina com outra paridade. Ou seja, se começa com par e termina com ímpar, ou se começa com ímpar e termina com par, o número de números pares é igual ao número de números ímpares. Certo? Fez a digestão? Tá. Quando é que serão diferentes? Serão diferentes se começar num par e terminar no par, aí terá um par a mais. E se começar no ímpar e terminar com ímpar, terá um ímpar a mais. Certo? Por exemplo, se eu tivesse começado, estou apagando 4 aqui. Se tivesse começado no 5 e terminado no 9, então nós teríamos 1, 2, 3 ímpares e apenas 2 pares. Começou no ímpar, terminou no ímpar, mesma paridade, então tem um a mais daquela paridade. Paridade significa ser par ou ímpar, tá? Então veja que tem um ímpar a mais. Mas se eu começasse no 4 e terminasse no 8, começando com par e terminando com par, você teria 3 pares e 2 ímpares, haveria um par a mais. Entendeu? É isso. Resumindo, para você fixar na sua cabeça. Para saber se tem mais pares ou ímpares numa sequência numérica de números naturais, você observa onde começa e onde termina. Se começar com par e terminar com ímpar, ou começar com ímpar e terminar com par, o número de pares é igual ao número de ímpares.
Mas se começar com par e terminar com par, tem um par a mais. E se começar com ímpar e terminar com ímpar, tem um ímpar a mais. Certo? Confira isso, escreva algumas sequências, veja que é desse jeito. E para saber o número de números, é o último menos o primeiro, mais um. Aí você descobre o número de números ou o número de páginas, tá? É isso aí. Então vamos lá, o item 3. Voltando ao item 3. Em relação à numeração das páginas, pode-se afirmar que o número de páginas pares é exatamente igual ao número de páginas ímpares. Bom, quando você numerou as páginas desse livro, você começou na página 3, 4, 5, etc, 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 e foi até a página 202. Então você começou com uma página ímpar e terminou com uma página par. Se começou e terminou com paridades diferentes, a quantidade de pares é igual à quantidade de ímpares, certo? E é isso que ele diz? É isso, né? O número de páginas pares é exatamente igual ao número de páginas ímpares. Está correto, pois começou no ímpar e terminou com par. Então, item correto. É isso. O item 4. Olha aí, essa aí você sabe responder. Não se deixe intimidar pela simbologia, o uso de letras, tá? Se um livro qualquer tiver N páginas numeradas de K até P, então a igualdade N igual a P menos K mais 1 será verdadeira. Ora, o que é o N para ele mesmo? O N para ele é o número de páginas, é o número de números que estão nas páginas do livro. Para saber quantas páginas ou números tem, você faz a última menos a primeira e soma 1. E como elas são numeradas de K até P, então a última é P e a primeira é K. Então você faz P menos K mais 1 para obter o número de números ou o número de páginas. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez, sim, senhora. Ou sim, senhor. Muito bem. Então está correto o que ele está falando. Parabéns para nós. Correto. O item 5. Se um livro qualquer tiver N páginas, numeradas de K a P, de novo, onde K e P são ímpares, outra que você já sabe. Se K e P são ímpares, então haverá mais páginas ímpares que pares. Certo ou errado? Você já respondeu muito bem, parabéns para você. Se começa com ímpar e termina com ímpar, vai ter um ímpar a mais. E é isso que ele diz. Se o livro tiver N páginas, começa no K, termina no P, K e P são ímpares, então haverá mais ímpares do que pares. Sim, correto. E para ser mais exato, uma a mais, tá? Só uma a mais. Então, item correto também. É isso.